Bom, a gente vai falar hoje sobre Jung, né? Semana passada foi sobre Freud, e agora estamos falando aqui do suíço, né? Autor aí da escola da psicologia analítica, nosso querido Carl Gustav Jung. Uma coisa que marca muito, fica sempre a ideia do Jung como alguém místico, né? Sempre uma coisa que colou muito na psicologia do Jung. E isso não é à toa, né? A obra dele, O Homem e Seus Símbolos, lá é coladinha com a interpretação dos sonhos, né? É talvez a obra mais marcante sob esse aspecto aí da mística, né? Porque o Jung ouvia os seus pacientes e ele pedia para os pacientes desenharem os símbolos que eles viam nos sonhos. E aí ele descobria, quando ele foi pesquisar, ele descobria que alguns desses símbolos, algumas mandalas que as pessoas desenhavam do sonho, eram mandalas que existiam em períodos da Idade Média, da Baixa Idade Média, armas de guerreiros, símbolos de diversas religiões. Aí ele pegava da pesquisa dele, mostrava para o paciente falava, era isso que eu vi. Mas como que o paciente podia ver uma coisa daquela se ele nunca teve contato com aquilo antes? Então, aí ele vai criar todas as teorias do inconsciente coletivo, do arquétipo e etc. Né? E aí a sua leitura da psicologia e do homem é uma leitura baseada e extremamente pautada em aspectos não apenas racionais, mas em aspectos outros, né? Intuitivos. O Jung é fantástico, assim, para a gente poder olhar a vida além dos olhos, né? Há uma proximidade da visão de mundo de Jung, de uma visão transcendental, de uma visão espiritualista, porque Jung nunca recusaria uma ideia do obscuro, do misterioso, do incompreendido, e ele daria essa importância grande, e ele deu isso na sua teoria, né? A gente não vai falar sobre a teoria de Jung, apenas algumas coisas, depois, se vocês tiverem algumas perguntas, alguns aspectos que são importantes aqui para nós, né? Por exemplo, quando ele era criança, ele teve um sonho, e esse sonho de Jung moldou todo o seu trabalho no futuro. Ele sonhava com uma grande catedral e um grande ser em cima da catedral, com as pernas abertas, jogando excremento sobre a igreja. Jung era filho de pastor na Suíça. Eu não lembro agora qual, mas eu acho que era a Igreja Reformada da Suíça, não tenho essa informação, mas ele era filho de pastor, né? E alguém que desde a infância, mobilizado por esse sonho, né? O sonho para Jung não é expressão de desejo, o sonho para Jung é uma interpretação da vida. Você tem uma ligação direta da produção onírica com a chamada realidade. Não é apenas aquilo que você quer, o que você gostaria. Outras coisas são comunicadas no sonho. Por isso que os junguianos trabalham muito com interpretação de sonho. Então, ele próprio foi extremamente mobilizado por esse sonho
em que supostamente um ser divino, grande, muito maior do que a igreja, está de perna aberta com a grande catedral embaixo e defeca em cima dela. Então ele tem toda essa... Ele vai trabalhar durante toda a sua vida com essa questão para resolver. Por que Deus está defecando em cima da igreja? Né? Então ele tem o desejo e cumpre isso de estudar todas as religiões e de isso não ter nenhum tipo de separação intencional da sua produção, do seu trabalho como psicoterapeuta. Então, esse é um ponto, né? Jung tem várias obras que vão fazer uma ligação direta com o cristianismo, especificamente, né? Tem um livro dele chamado Resposta a Jó, e nesse livro, Resposta a Jó, Jung ele fala da autonomia da alma em relação à razão. Quando toda a obra, né, é um volume das suas obras completas, ele vai tentar trabalhar a questão do sofrimento na perspectiva religiosa de Jó. Mas, para poder iniciar a sua argumentação, ele coloca assim, o padrão de pensamento que se estabelece para você poder trabalhar conceitos religiosos. Qual é o padrão de interpretação? É a alma, não é a razão. Ele diz nesse livro que a alma é soberana. E sendo a alma soberana, ela define, em última análise, os conceitos da pessoa, o que a pessoa escolhe. Por causa dessa teoria de Jung, a gente consegue entender, por exemplo, os absurdos da religião, o fanatismo, os homem-bomba, a dedicação extrema. O Jung vai dizer o seguinte, que por que determinadas coisas não fazem sentido racionalmente para a pessoa A, quando ela olha a pessoa B, que é adepta daquela religião ou daquele aspecto místico. Por quê? Porque é a alma que define. A alma dessa pessoa A não tem nenhuma ligação ou dá alguma importância para essas coisas que essa pessoa B aderiu. Mas essa pessoa, ela não questiona determinadas verdades porque a sua alma é soberana em relação à razão e à alma de todos nós. Ou seja, para ele, a razão só vai questionar aquilo que a alma autorizar. E aí, o que a gente está falando? A gente está falando de crença, né? A gente está falando de entrega. Ou seja, uma religião é essencialmente algo ao qual você se entrega por conta da sua crença, tá? Então, Jung está aqui nesse mundo, né? Nesse meandro. E aí, como é que a gente pode pensar o Jung dentro da perspectiva de uma filosofia de vida ou de uma Weltanschauung, né, uma cosmovisão, né? O Jung, ele nasceu no século XIX e morreu no ano de 1961, né, no século XX. Ele nasceu em 1875. E 19 anos, né, antes de morrer, ele proferiu uma palestra em Zurique sobre psicologia e cosmovisão. E nessa palestra ele fala dessa aproximação dos dois termos, tá? E Jung, diferentemente de Freud, como a gente viu na semana passada com o Vini, ele atribui alta importância à filosofia de vida
para o processo psicoterápico. Ou seja, a psicoterapia deve, para ele defendeu isso nessa palestra, estar intimamente ligada à questão da Weltanschauung, ou da cosmovisão que a pessoa tem. Tá? Deixa eu perguntar uma coisa aqui para as meninas, Fernanda e Ruth. A gente tem as palestras do semestre passado gravadas sobre cosmovisão? O que é cosmovisão e tal? Tem? Do semestre passado? Acho que tem. Não foi do semestre passado que a gente estudou o que é cosmovisão ou não? Não, Sim. Eu não acho lembro que no semestre passado a gente viu várias, né? A gente viu várias, eu acho que essa do que é cosmovisão foi no início do... aí eu acho que não ficou gravado. Acho que lá a gente não gravava ainda. Mas é interessante a gente pensar, só para... Como a gente tem um público aqui hoje mais heterogêneo, né, no sentido da nossa caminhada, a cosmovisão é o que se chama de filosofia de vida, né? Ou seja, o conjunto de pressupostos básicos sobre o qual eu assento a minha interpretação da realidade, ou seja, sobre como eu vivo. Eu vivo de acordo com o que eu penso. Eu devo sempre refletir as minhas convicções. Isso é cosmovisão, né? E enquanto Freud tinha uma resistência com essa ideia de cosmovisão, pelo simples fato dele ser naturalista e o naturalismo ser uma cosmovisão essencialmente científica e materialista, né? E Jung já é o contrário. O Jung ele tem muito mais receptividade aos aspectos intangíveis. Então, como eu disse antes, opa, Felipe, bem-vindo, viu? Cadê você? Ah, tá aqui. Muito obrigado. Legal, bem-vindo. O César é nosso colega também, psicólogo, tá aqui. Então, meus queridos, você é junguiano, Felipe? Sim, sou junguiano, mas ainda estou... Não digo que sou junguiano completo, que talvez eu não seja junguiano completo, porque eu ainda estou estudando. Tá. Em Jung, que a gente sabe que tem muita coisa, a gente tem que estar sempre estudando e se atualizando. Tá, joia. Você está num processo de individuação junguiana ainda. Sim. Sim, eu já li muita coisa, mas é como eu digo para alguns colegas, né? Para eu ler tudo que esse homem escreveu, eu vou ter que nascer 3 vezes. É verdade. Muita coisa. É verdade. É muita coisa. Inclusive, eu estou lendo um livro agora, mas não é dele, mas é de um dos discípulos dele, que o nome é A Criança como Indivíduo. Já fica aí como indicação, que é do Michael Forgeon, né, que ele é um psiquiatra inglês, né, de criança, e na perspectiva dele, né, nos estudos que ele fez de Jung, ele tratou para criança, que foi uma área que o Jung não explorou tanto. Né, eu estou nesse estudo agora. Legal. Bom, então, dá para a gente entender pela prática e pelo senso comum, né, de um estudante de psicologia ou de um psicólogo que a gente conhece de Jung, ou seja, aquele conhecimento inicialmente de contato, que Jung, obviamente, seria mais receptivo a aspectos não tangíveis na prática psicoterapêutica, né? Então, falar dos sonhos, dos símbolos, né? De um processo de viagem ao self, olha só, ou seja, viagem ao centro do ser. Por mais que o Freud tenha colocado o aspecto do aparelho psíquico como um aparelho natural, né? Como um lugar, né? Ele coloca como um lugar, como se existisse um lugar que não se pode medir por uma ressonância, por exemplo, né? O Jung não, o Jung ele fala dessa viagem ao centro do ser. Então dá para perceber que o Jung tem esse mais aberto ao mistério, ao que é inefável, e o Jung
digamos, o super-herói desse negócio, né? Ele é o maior de todos a ter mais abertura para os aspectos intangíveis, né? Então, como ele tem essa facilidade de lidar com os aspectos não quantificáveis da ciência, ele trouxe a ideia da Weltanschauung para o consultório de psicoterapia, tá? Ele acha que, e a defesa dele na palestra era de que uma Weltanschauung, uma cosmovisão, é tão importante no processo terapêutico, tanto para o terapeuta quanto para o paciente. O terapeuta deve saber qual é a sua cosmovisão, deve estar preparado para a sua cosmovisão ser confrontada com aquela que o paciente traz e deve ter a clareza da sua perspectiva de mundo, porque isso afeta efetivamente a forma como ele trabalha no consultório, tá? Então, as convicções do terapeuta são absolutamente importantes para a sua prática psicoterápica, tá? Mas também é importante ele conhecer e ser um instrumento, né, de ajuda ao paciente, para que o paciente também entenda que as suas convicções são absolutamente importantes, tendo em vista o que ele está trazendo para a terapia. Tudo bem? Tudo bem até aí? Então, a importância da cosmovisão na prática psicoterápica. O Jung fala de 5 aspectos que ligam a ideia de cosmovisão à psicoterapia, tá? Primeira delas é que todos os problemas que o paciente apresenta ou traz, eles estão ligados às questões mais profundas sobre o significado da pessoa e do mundo como um todo. Lembra da questão das questões fundamentais, né? Quando a gente viu lá atrás como você detecta ou como você identifica uma cosmovisão, você as identifica a partir de perguntas fundamentais, né? Na ideia lá do autor que a gente estudou, são 8 perguntas. Mas podem ser 2 ou 3, podem ser quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. São questões fundamentais, tá? Mas aí, no nosso estudo de cosmovisão, com os autores que temos estudado, a gente inclui o que acontece com as pessoas quando elas morrem, se existe ou não Deus, e como é a realidade que está diante de nós, se ela é só material, se ela é também transcendente, o que é a ética, se existe certo, se existe errado, são questões fundamentais. E para Jung, o paciente não pode negligenciar as convicções mais básicas que ele tem, né? Olha só, tem uma citação dele aqui que o Nagel faz, que eu vou ler aqui para vocês. Porque mais cedo ou mais tarde, deve ficar claro que não se pode tratar a psique sem tocar no homem e na vida como um todo, incluindo as questões últimas e mais profundas, mais do que se pode tratar o corpo doente sem considerar a totalidade de suas funções. Ou, como alguns representantes da medicina moderna sustentam, a totalidade do próprio homem doente. Então, ele fala isso como seu primeiro argumento, e aí ele apresenta esse conceito de totalidade. Então, por que cosmovisão é importante para a prática psicoterápica para Jung? Por causa do conceito de totalidade, que uma coisa está sempre ligada à outra.
E aí você pode pensar, por exemplo, vou fazer uma viagem aqui, tá? Do ponto de vista prático. Quem aqui já foi em sessão de acupuntura? Eu. Ninguém mais? Eu já vi, mas não era uma Você nunca se sessão para submeteu? mim. Para mim não, era outra pessoa. Nunca foi sujeito? Matheus nunca foi? Mas queria para, né? Gente, é uma delícia. É igual você ir para uma sauna. Só que não é... você não relaxa por causa do calor, né? Mas por causa do magnetismo, né? A ideia da acupuntura é que tudo é importante, tudo se liga. Essa é uma ideia o conceito de totalidade de Jung. Você vai para acupuntura para tratar dor de cabeça, ele enfia uma agulha no seu pé. Você tem um problema no pulmão, ele enfia na ponta do dedo e dói um nervo lá no cérebro. É um negócio assim impressionante. Ele enfia uma agulha no peito e o seu pé treme. Então, o conceito de totalidade de Jung é bem isso, ou seja, não se pode separar, principalmente para a psicologia, não se pode separar o corpo da alma. Não se pode separar uma coisa da outra. Então, essa ideia de totalidade, e aí na alma, né, ou seja, nas convicções, na psique, é que vão estar os valores que sustentam o próprio corpo. Tá? Então, o primeiro argumento é esse. O segundo, ele já fala claramente a ligação entre o físico e o mental. Né? Ele diz que não há nenhuma dúvida, não há a menor dúvida de que o fator fisiológico forma pelo menos um polo no mundo psíquico. Cada elemento fisiológico tem uma ligação direta na psique. Então, mente e corpo, ou o físico e o mental, estão totalmente ligados, tá? Os polos do fisiológico, eles têm forte influência nos efeitos sobre a alma, né? Então, esse um segundo ponto de importância de você ligar as convicções e as crenças com aquilo que o paciente traz. Terceiro ponto que o Jung fala, ele é um pouquinho mais confuso, né? Porque ele fala dos instintos reprimidos. Ele diz que há sempre um contraponto da alma para determinados instintos que são reprimidos pelo sujeito, pelo paciente, né? E quando você confronta esses instintos e eles desreprimem, ou seja, quando eles se manifestam, eles vão se manifestar a partir de questões, às vezes eles estão reprimidos por questões morais, por questões fisiológicas, por questões religiosas. Então, eu lembro, eu vou falar para vocês aqui do ano de 1992 a 95. De 92 a 95, eu estava no seminário na época, eu fiz uma pesquisa, e aí eu botei isso na minha dissertação lá, que na época era o TCC lá, a gente chamava de dissertação, monografia. Tese, não, a gente chamava de tese. Que tinha sido feita uma pesquisa nos Estados Unidos em pouco tempo, que 8 em cada 10 pacientes psiquiátricos pesquisados, ou eles tinham vindo, as suas psicoses tinham origem religiosa, ou eles tinham tentado a solução em ambientes religiosos e pioraram e vieram para esse estabelecimento das suas psicoses mais
estabelecidas ali na pesquisa. Ou seja, de 10, 8 pessoas psicóticas tinham alguma coisa de religião na sua manifestação aí da psicose. Isso é um dado importante aqui para isso que o Jung está falando. Ou seja, os instintos reprimidos, quando eles são confrontados, eles vão ser confrontados com aspectos de cosmovisão, seja moral, seja fisiológico, seja religioso. Tudo bem esse terceiro ponto de confluência aí? O quarto ponto é que é extremamente oposto ao de Freud, né? A gente viu semana passada, vou tirar minha blusa aqui, está um pouco de calor. A gente viu semana passada que o Freud, ele dizia que a Weltanschauung, a cosmovisão, era coisa para os fracos de mente. Quem fica preocupado com o sentido da vida, com visão de mundo, são os fracos de mente. Os fortes são os naturalistas. Quem eram os fracos de mente para o Freud? Lembra? O Vini falou aqui. Lembra, Rutinha? Eu estou tentando lembrar. Eram os filósofos, os cientistas. Isso aí, os filósofos. Os filósofos para Freud eram os fracos de mente. Agora, o quarto ponto do Jung, para ligar a psicoterapia e a cosmovisão, é que a discussão filosófica é uma tarefa que a psicoterapia tem que necessariamente assumir. O psicoterapeuta tem que assumir o papel de filósofo para poder discutir as questões últimas da vida junto com o seu Caitlin. É isso aí, né? Você viu? Lembra disso, né, Caitlin? Você está colocando ali sim. Então, o terapeuta ele tem que assumir esse papel, porque é um papel dado a ele. E aí é quando ele vai falar, né, que o terapeuta ele tem que estar pronto para discutir essas questões fundamentais. Ele tem que estar ligado nas questões que o paciente traz, porque todas elas têm um fundo filosófico, e essa tarefa é tarefa do terapeuta, tá? E aí ele fala uma coisa interessante, né? Aqui ele fala da vara de medição. O terapeuta ele oferece ao paciente critérios para ele analisar a sua própria cosmovisão. Se a gente for pensar assim, que nós estamos num grupo de estudos que nos auxilia na nossa formação, em termos de visão de mundo, e a gente quiser usar essa dica aqui do Jung, a gente é super privilegiado aqui no GE Psico, porque a gente está estudando cosmovisão há 4, 5 semestres, né? Acho que 4 semestres com esse. Então, o Jung chama essa questão da vara de medição com o que se pode medir dos critérios éticos que devem determinar as nossas ações e ser respondida por esses critérios. Ou seja, como que um naturalista pensa a vida? O Jung vai discutir isso com o paciente. Veja, ele não vai questionar, ele não vai direcionar o paciente para largar uma determinada cosmovisão, mas ele vai entrar na discussão. Isso está claro aqui? Sim, até porque ele mesmo falava que não importava a questão do paciente ter a opinião X, a religião X, não. Mas aquela experiência que ele chegava na terapia que era importante ser debatida, né? Então, não adianta. Não adianta a gente pensar para tentar direcionar ele para um canto, porque não é aí o caminho. O caminho é a gente entrar no mundo do paciente mesmo, né? Por isso que, isso eu digo como analista, a gente nunca, se eu também ficasse só na teoria do Jung, não lesse os pós-jungianos, estava lascado. Pois é. Então, para a gente não se lascar, a gente precisa lembrar que a filosofia é importante aí para Jung.
né? Ele vai dizer o seguinte, que as filosofias de vida são necessárias para explicar aos pacientes os próprios fundamentos da terapia que está sendo administrada. Eu, por exemplo, de vez em quando, eu ofereço ao paciente um pouco das bases filosóficas e teóricas da abordagem com a qual eu estou tratando com ele. Isso também fica claro para o paciente, mas também leva o paciente a confrontar as suas crenças, as suas convicções e assim por diante. Tá? Então, esse quarto ponto é o papel filosófico do terapeuta. O último ponto é o ponto em que o Jung fala que a cosmovisão, tanto vou separar, a cosmovisão do terapeuta orienta a sua forma de ser terapeuta, para começar. E ela também é extremamente importante para orientar o processo terapêutico junto com o paciente, porque você vai estar também entrando no mundo do pensamento e na forma como o paciente entende a vida, entende as questões últimas da vida, né? Então, a Weltanschauung, a filosofia de vida, é uma estrutura psíquica também para Jung. Eu acho que aqui é que está talvez o aspecto mais revolucionário da percepção junguiana e dessa ligação que ele faz da cosmovisão com a psicoterapia. Porque a cosmovisão ela oferece um contrapolo, né, como um dos elementos, uma das estruturas psíquicas do paciente, né? Ela orienta tanto a vida do terapeuta, quanto molda o espírito da sua terapia. Então, ela vai ter essa influência total aí na prática psicoterápica. Ele faz o Nagel, o nosso autor estudado aqui nesse semestre, ele fala por causa dessa declaração assim tão surpreendente, né, da cosmovisão como uma estrutura psíquica, o Jung apresenta 8 características da cosmovisão para poder justificar esse ponto. Primeiro, que a cosmovisão determina o destino da pessoa na vida. Do jeito que ela crê, do jeito que ela entende a realidade, ela está traçando o seu destino. Segundo, ela orienta a vida do terapeuta. Terceiro, ela estabelece os contornos da terapia em si. Quarto, ela preza pela objetividade, porque ela é apresentada, mas ela é essencialmente subjetiva. Então, ela é trazida por dentro, né, digamos assim, subjetivamente, mas o terapeuta trabalha com a cosmovisão na objetividade. Quarto, toda cosmovisão, o terapeuta ele tem que estar preparado para que a sua cosmovisão possa ser, ele usa o termo despedaçada, possa ser confrontada. Eu acho que aqui vai um pouco em cima do que o Felipe falou ali, né? No sentido de que há sempre um confronto de cosmovisões. E aí, como é que fica isso para a gente, né? Que está estudando aqui cosmovisão cristã há tanto tempo, e a gente vai para o consultório seguro o suficiente, preparado o suficiente para ser confrontado. E a gente tem que estar disposto a isso. Segundo Jung, a cosmovisão ela não pode, em sexto lugar, ter um endurecimento, uma rigidez mortal, né?
isso pode prejudicar o processo, né? Uma cosmovisão absolutamente fechada em si mesma, o terapeuta tem que saber que ela pode atrapalhar o processo. Por exemplo, se o paciente ele vem com uma perspectiva de mundo e de vida totalmente enrijecida, o processo tem que ser um processo de destruição, de refazimento, né? Que uma outra abordagem chama de ressignificação daquilo que ele está trazendo, né? E por último, né, os 2 últimos pontos, ele fala que o terapeuta deve ter a capacidade de se curvar diante das convicções do outro, né? De aceitar aquilo que o outro traz livremente e, por último, a psicoterapia deve admitir os seus erros e aprender com eles, né? Sempre um processo de mudança, né? Nessa inter-relação da filosofia de vida do terapeuta e da filosofia de vida do paciente, e quando há esse encontro, tá? Então, ele fala do terapeuta como o filósofo, né? E aí ele fecha, eu quero fazer uma citação dele aqui, para ir caminhando aqui para o final, para mostrar essa importância, né, do terapeuta assumindo esse papel. Ele diz assim: dificilmente posso encobrir o fato de que nós, psicoterapeutas, deveríamos realmente ser filósofos ou doutores filósofos, ou melhor, ou pelo menos melhor de que já o somos, embora não queiramos admiti-lo, por causa do evidente contraste entre o nosso trabalho e o que passa por filosofia nos campos universitários, né? Mas eu acho que o Jung elimina todo o preconceito do que é a filosofia e traz isso de uma forma muito útil para a relação psicoterápica. Tem um outro livro do Jung que chama... esse nome vai vir, mas é o terapeuta como orientador espiritual. Lembra lá que eu falei do Resposta a Jó? Eu não vou me alongar nisso aqui para não extrapolar o tempo. Se a espiritualidade é algo absolutamente importante para a saúde psíquica, e muito do que as pessoas trazem para a prática e ela busca na psicoterapia tem fundamentos espirituais, então o terapeuta assume um papel de guia espiritual, tá? Então, tem uma obra, desses volumes das obras completas de Jung, é exatamente esse título, né? O terapeuta como guia ou como líder espiritual, acho que é guia espiritual, se eu não me engano, né? Mas aqui o Nagel fala que nessa palestra o Jung fala que as pessoas sofrem, os pacientes sofrem de cosmopatia. E o terapeuta vira uma espécie de cosmopatologista, cosmo, né, de mundo, né? Ou seja, a sua relação com o mundo, a sua interpretação com o mundo está desassociada, por isso ele traz problemas psíquicos por causa dessa cosmopatia, né? Em outras palavras, imagens associadas com uma cosmovisão, diz aqui o Nagel, podem estar seriamente em desacordo com a realidade e assim mal ajustadas. Às vezes a pessoa tem uma perspectiva, mas ela não consegue encaixar, né? Vou dar um exemplo aqui das nossas aulas de
de cosmovisão. Uma pessoa naturalista, que não acredita em nenhum tipo de vida após a morte. Ela entra num conflito enorme quando ela perde um ente querido e ela começa a ouvir vozes. Ela começa a achar que a pessoa está conversando com ela, e etc. Isso é um conflito de quê? De cosmovisão. Ela tem que ou definir que pessoas permanecem vivas em algum plano depois que morrem, ou a morte é a extinção da personalidade. O que é isso? É um problema de cosmovisão. Concordam? É que eu só estou vendo 3 pessoas aqui. Então, é bem isso. Tá? Isso é o que o Jung chamaria de cosmopatia. Você está doente da mente, mas não da mente no sentido caricato, né? Você está doente no sentido da sua compreensão de mundo. Então, e aí, nesse sentido, ele fala que o terapeuta ele deveria se proteger para não ser infectado com essas mesmas doenças de cosmopatia, né? Dependendo da resposta do paciente ao tratamento, pode ser necessário ajudá-lo na busca de princípios, ou religiosos, ou filosóficos, que melhor atendam às necessidades emocionais do paciente. Então, esse é o resumo aqui daquilo que a gente tem aqui no texto que a gente está estudando nesse semestre, e eu trouxe também algumas coisas aí da prática e de algumas outras leituras de Jung, né? O autor aqui ele faz uma comparação final entre o Freud e o Jung, né? O Freud rechaça a ideia de uma Weltanschauung, enquanto o Jung acha uma conexão importantíssima entre a psicologia analítica e as filosofias de vida fundamentais, né? E aí o terapeuta ele tem que estar bem preparado para ele poder expressar as suas próprias convicções, as suas próprias crenças e ajudar o paciente, o cliente, a descobrir os princípios filosóficos fundamentais que vão ajudar no processo da cura. Tá? Marcelo, então, só até fazer um adendo na sua última fala. Fala, meu querido. Inclusive, eu acredito que uma das grandes contribuições do Jung, porque o Jung foi o primeiro que disse, olha, todo terapeuta tem que estar no seu processo de análise, porque senão ele não vai ter como tratar o paciente, né? Ele foi o primeiro que estava discutindo isso, né? E que é uma regra para nós, todos estudantes como psicólogos, a gente ter nosso processo psicoterápico, né, individual, né? Porque senão a gente não vai conseguir lidar com as coisas, como você colocou, as cosmovisões que vão se apresentar para a gente no ambiente clínico. Sim. Então é isso, pessoal. Quem mais quer contribuir, perguntar, falar, discordar? Eu queria fazer um adendo porque o pobre do Freud só foi criticado aqui hoje, mas eu vou dizer uma coisa para você, né? Porque sem esse homem, né? Sem esse homem, por mais que muita gente não goste dele, né? Mas sem esse homem a teoria do Jung não teria andado. Não, sim. É que você não pôde estar. Eu desafio você a assistir a palestra da semana passada, que está disponível, para você ver que a gente foi muito generoso e eu mesmo aqui, tá nós fizemos o meia-culpa aqui de tudo aquilo que o Freud significou. É mais aqui a questão mesmo do estudo da Weltanschauung, tá bom? Sim, eu estou entendendo. Sem problema. Quem mais, pessoal? Hoje a gente vai ter um tempo um pouco menor de reação aí à fala principal, por conta do tempo, mas a gente tem que aproveitar ele aqui. Se precisar, a gente estende um pouquinho aqui depois das 8. Eu só queria comentar que eu gostei muito. Fazia tempo que eu não participava, eu não consigo muito esse horário, mas eu fiz de tudo para participar hoje, porque eu estou gostando muito, né? Eu estou tendo psicologia analítica agora, e é um pouco difícil, sabe? Eu acho que quando a gente traz essa visão das cosmovisões, eu acho que
enriquece muito mais, sabe? Eu acho que eu tava precisando realmente entender a conexão da teoria dele com isso, e acho que para mim agregou muita coisa. Só queria comentar isso mesmo. Legal, Bia. Você está em que semestre? No 5º. Ah, tá. Legal, legal. Continue estudando, você vai gostar muito. Acho legal você dizer que tem cadeira de psicologia analítica. Quando na minha época da minha graduação, a gente tinha só 2 e mal. Porque era uma cadeira de introdução, né, que a Unifor não explora tanto, infelizmente, a psicologia analítica, né, e tinha uma cadeira da comunicação, não era nem cadeira de psicologia, mas uma cadeira da comunicação chamada Mitos, Imagens e Discursos, né, que eu pensei, não, vamos lidar aqui com o símbolo, né, mas quando eu cheguei na disciplina era Jung do começo ao fim, pronto. E qual a sua escola de formação, Felipe? Escola de formação, como assim? Não, a faculdade. A faculdade é Unifor. Unifor? Me graduei na Unifor, sim. Fortaleza? Em Fortaleza, sim. Ah, tá. Ó, o que o senhor acha sobre a proposta... Peraí. Que ele subiu outro aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui no chat. Quer que eu leia para o senhor? Pode ser. Pode ser? Tá. O que o senhor acha sobre essa proposta de Jung para lidar com as cosmovisões dos pacientes? Ah, é uma pergunta. Eu não li com entonação de pergunta, mas... Olha, César, eu acho que, assim, é inevitável, cara. É inevitável. É que a gente está nisso, né? A gente fala sobre isso o tempo todo, parece que a gente está puxando sardinha para a brasa da gente, né? Mas eu acho que mesmo outras perspectivas, o que ela está fazendo no processo psicoterápico, em muitos casos, é isso, né? Um confronto. Pega, por exemplo, a PCC, né? Olha o que é uma PCC, uma psicoterapia cognitivo-comportamental. Você está lidando com conceitos, né? Claro que nós estamos num outro nível aqui falando agora, não em termos de uma cosmovisão, né? Algo mais filosófico, né? A cognitivo-comportamental vai ser muito mais no concreto, né? Enfim. Mas eu acho que, em certo sentido, é inevitável. Eu acho que o Jung tem razão, tem toda a razão de dizer que a gente está sendo o tempo todo confrontado com a nossa cosmovisão, que a nossa cosmovisão determina a nossa forma de fazer terapia e que nós vamos entrar em confronto, em conflito, ou pelo menos em ajuda para com os pacientes, para eles lidarem com as suas percepções de mundo. Agora, vamos trazer aqui uma pergunta que vocês não fizeram ainda, mas eu sei que está todo mundo pensando. Fala, quem ia falar? Quem que abriu aí o microfone? Ninguém? Que é o seguinte, vamos lá. Um psicoterapeuta ou uma psicóloga que é cristão ou cristã. E ela tem a sua convicção, ela tem a sua cosmovisão, né? E ela vai dialogar com outros, ou com outras cosmovisões. Ela tem que ter essa abertura, tá? Para isso. Mas vamos pensar num caso concreto de pessoas que só querem ser tratadas com psicólogos cristãos, que, pela razão de que eles morrem de medo de cair na mão de um terapeuta ateu, com medo de perder a fé. Eu não estou falando de nada absurdo aqui do ponto de vista da prática. Né? O rostinho ali da Fê tá dizendo isso, né? Isso mesmo, né? Porque parece que essa discussão, né, Fê, ela está com a gente desde o início do GE Psico. Olha que interessante essa perspectiva de Jung entre cosmovisão e psicoterapia, de você poder esclarecer para esse paciente que
voluntariamente busca esse tipo de ajuda, de você esclarecer para ele o que é uma cosmovisão cristã, onde é que estão os limites dela, quando que ele escapou dela e o que isso está trazendo de problema para ele e assim por diante.